Olá, gostaria de convidar você a ficar atento a respeito do que vou falar neste momento. Pode ser que depois de você ouvir esta palavra, a sua maneira de ver Deus esteja de maneira mais ampla nos seus sentidos. A palavra em Gênesis diz assim: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, percebe que esta palavra está no plural. Façamos, pois. Algumas pessoas dizem assim: não existe trindade. Não está escrito isso na Bíblia. Eu não sei quem foi que inventou essa palavra trindade. Porém, o sentido de Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. São três pessoas que têm o sentido da palavra Deus. O Criador, ele é formado com três pessoas. E eu quero trazer agora para você algo espetacular. Em 2 Coríntios, capítulo 3, capítulo 4, fazendo ali um exame, examinai as Escrituras. Então, fazendo um exame nas Escrituras Sagradas, você vai perceber em 2 Coríntios 3 e 4 que eu vou aqui simplificar para você, mas que há uma revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo nessas linhas, que diz que existiu o tempo do Pai, o tempo do Filho e o tempo do Espírito Santo. E a palavra diz assim, ministério, ela traz a informação que houve o ministério do Pai e houve o ministério do Filho. E que hoje, eu e você, estamos vivenciando o ministério do Espírito Santo. E ali nessas linhas de 2 Coríntios 3 e 4, diz o seguinte, que o tempo do Pai foi um tempo glorioso, um tempo onde era dente por dente e olho por olho, mas era um tempo glorioso onde Deus se manifestou com grande poder e glória. Mas o texto diz que esse tempo, chamado tempo do ministério do Pai, ele foi passageiro. E aí vem o tempo do ministério do Filho. O tempo do ministério do Filho foi glorioso, foi maravilhoso. Mas ele foi um tempo do ministério do Filho, foi um tempo transitório para que viesse o ministério do Espírito Santo. Então percebe uma coisa interessante, é que no tempo do Pai, o Pai se movia, mas de longe. No tempo do Filho, Deus se movia entre os homens.
E no tempo do ministério do Espírito Santo de Deus, Deus se move dentro dos homens. Então você percebe que Deus veio com o objetivo de viver dentro das nossas vidas, com o propósito de que eu e você venhamos a viver um mundo natural de forma sobrenatural, porque é necessário que seja normal que eu e você sejamos sobrenaturais. E como eu posso ser sobrenatural? Porque Deus está dentro de nós. E se o Senhor está dentro das nossas vidas, a proposta é viver com um nível de vida espiritual alto. Esta é a proposta. A proposta é de vida normal para todos nós que cremos, a vida normal de todos nós que cremos, somos discípulos, para vivermos uma vida em comunhão com o Espírito de Deus, como está escrito em Gálatas, em 2 Coríntios 13:13. 2 Coríntios 13:13 fala justamente da comunhão com o Espírito Santo de Deus. A sua vida agora tem o divino dentro dela. Então a proposta que sempre o Pai quis que acontecesse, que o Filho sempre quis que acontecesse e que o Espírito Santo de Deus quis que acontecesse, é justamente morar dentro das nossas vidas. Percebe que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles agem em unidade, mas cada um deles construiu, realizou o ministério dele. Ministério do Pai, ministério do Filho e no ministério do Espírito Santo. A gente viu Jesus a teofania, quando Jesus foi lá no ministério do Pai e estava lá junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, dentro da fornalha. Nós vimos também quando Jesus é batizado e que desce o Espírito Santo em forma de pomba, o próprio Jesus, que é o Senhor nosso Deus, que é Deus. Então o Pai fala com uma voz: "Este é o meu Filho, no qual me comprazo." Aquela voz é ouvida, Jesus ali em carne e o Espírito descendo em forma de pomba sobre Cristo. Percebe que eles sempre estão fazendo a obra em unidade, porém, cada um tem o seu tempo. E nesse tempo que eu e você estamos vivendo, a palavra diz que ele não é um tempo passageiro, que o tempo do Pai foi passageiro, que o tempo do Filho é passageiro, mas que o tempo do ministério do Espírito Santo é eterno. Sabe, quando eu e você somos selados pelo Espírito Santo, esse selo não fica no corpo, ele fica na alma. E como nós viveremos eternamente, o ministério do Espírito permanecerá na sua alma. Então, qual é o segredo da vida cristã? É você ouvir a voz do Espírito Santo a te guiar. Mas existem ferramentas que você precisa utilizar para poder ouvir a voz de Deus.
Então o Espírito Santo quer o lugar dele. Ele quer governar a sua vida. Reino de Deus, governo. Ele quer governar a sua vida em um alto nível espiritual, para que você possa vivenciar a comunhão e ele se revelar para você e ele conversar com você e ele dizer para você: entre naquela rua, faça isso, faça aquilo outro. O Espírito Santo de Deus deseja guiar a sua vida. E eu quero deixar aqui, embora fique bastante grande esta palavra, mas o irmão ouviu a voz do Espírito Santo e o Espírito Santo virou para ele e falou: pare o carro e diga para aquele policial não fazer o que vai fazer essa noite. Eu vou concluir rapidamente e dizer: aquele policial recebe uma palavra do irmão que dizia: não faça o que vai fazer esta noite. E aquele policial chorando disse: Deus existe, a minha vida está horrível. E hoje eu ia chegar na minha casa, matar meus 2 filhos, matar minha mulher e dar um tiro na minha cabeça. Mas depois que você veio com esta palavra dizendo que Deus mandou eu não fazer o que eu iria fazer nesta noite. E aquele policial disse: quero ser um irmão igual a você. Me leva para a tua igreja. Então, queridos, o Espírito de Deus está falando o tempo todo. Há diversas histórias a respeito de alguém ouvindo uma voz, que era uma voz que veio para poder ajudar alguém, para socorrer alguém, para libertar alguém. E o Senhor quer isso em nossas vidas. Que você entenda que está vivendo no tempo do ministério do Espírito Santo e que o Espírito de Deus mora dentro da sua vida e quer te usar. Busque a Ele, busque que aconteça na sua vida o Evangelho de glória.